de São Paulo anunciou agora há pouco a prisão do homem que assassinou a namorada a facadas nessa segunda-feira. Na verdade, foi no fim de semana, né? Ele assassinou a namorada na virada de sábado para domingo e ontem à noite ele foi detido. Agora há pouco, os investigadores do caso chamaram a imprensa para contar detalhes dessa prisão, quem era esse homem e como ele foi detido. Um crime que tem muitos detalhes que são assustadores, né? Essa mulher de 34 anos foi assassinada a facadas na frente de uma criança de 2 anos. Ela foi agredida, aliás, e acabou morta, enforcada, na frente de uma criança de 2 anos. A criança tinha sido hospitalizada. Primeira coisa que eu vou te perguntar, Luiz Felipe Nunes, a polícia deu detalhes de como que tá esse bebê, se o bebê tá bem? Isso que importa muito agora também. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A delegada Nádia Ferreira Luz Santos, que é a delegada titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, forneceu detalhes sobre esse acontecimento. Ela diz que a criança está bem, já está com o pai da Nicole, que foi a vítima desse feminicídio, uma criança, uma bebê de 2 anos, que agora já está com a família, principalmente a família materna. O homem que realizou esse feminicídio não era o pai da criança. O André era um namorado da Nicole, eles conviviam, tiveram um relacionamento conturbado, mas já que você começou me perguntando justamente sobre o estado de saúde da criança, Ana, um dos detalhes que chamou a atenção dos investigadores foi que o pai da Nicole encontrou ela já morta na casa dela e ao lado estava esta criança de 2 anos. A criança tinha sinais que a polícia passou a investigar como um possível abuso sexual. Ainda não há nenhuma confirmação se foi um abuso sexual. A gente tem inclusive já a explicação da delegada Nádia Ferreira para trazer justamente o que aconteceu, porque a polícia descobriu este caso no sábado, mas segundo o agressor, o homem que matou a Nicole, ele teria cometido este assassinato na quarta-feira, dias antes. Por isso, algumas conclusões ainda precisam ser feitas a partir da perícia. Vamos escutar a delegada então falando sobre essa situação e as apurações que agora serão necessárias. Ele acabou se entregando aqui na delegacia nesta madrugada. Ele confessou ter sufocado a namorada ao ponto de ela ter perdido a vida. Com relação à criança, ele nega ter abusado dessa criança. E o que ele descreve pra gente é que os fatos aconteceram na quarta-feira à noite. Então, considerando que elas foram encontradas no sábado à noite, nós temos aí um delay de no mínimo 72 horas dessa criança sem um asseio nas partes íntimas. Então, muito provavelmente, essa secreção que foi localizada decorre de uma falta de asepsia nela. Pois eu até falei aqui que o caso tinha ocorrido no fim de semana. No fim de semana ela foi encontrada, né? Isso. A família achou estranho 2, 3 dias sem contato dessa mulher e acabou acontecendo o pior, né? Já existia um histórico de discussões nesse caso, nesse relacionamento que durava mais de 1 ano, era um relacionamento bem conturbado e os pais da Nicole, a vítima desse feminicídio, eles moram ao lado. Por isso foi algo que a família achou estranho, não tem nenhum sinal, não vê nenhuma porta abrindo, nenhuma porta fechando. E quando entraram na casa, tocaram ali na porta, perceberam que a Nicole já tinha falecido e, por sorte, essa criança que passou 3 dias sem ninguém do lado estava viva e agora recebe os cuidados da família. Inclusive esse relacionamento foi conturbado e não é a primeira vez que o André teve um relacionamento desse tipo. Ele inclusive já chegou a ser preso em flagrante e também tinha um crime patrimonial, furto, roubo, aqueles crimes patrimoniais que a gente conhece nas costas dele. A delegada Nádia Ferreira Luz Santos também falou sobre esse histórico, tanto com a Nicole quanto com outras mulheres.
Eles já tinham um boletim de ocorrência de um fato ocorrido em outubro do ano passado. Na ocasião, ela não quis que prosseguisse com a investigação criminal com relação a ele, mas solicitou as medidas protetivas, que foram concedidas pelo Poder Judiciário. Eles reataram o relacionamento e ele também não foi cientificado da existência dessa decisão judicial das medidas protetivas. Ele já foi preso em flagrante por lesão corporal contra uma mulher e contra uma outra, na verdade, foi um crime patrimonial, foi uma outra questão, não foi envolvendo violência doméstica. Mas ele já tem um histórico realmente, já foi preso em flagrante no ano de 2024 por lesão corporal contra uma outra companheira que ele teve no passado. Quando a gente fala sobre histórico, Ana Paula, é um caso que a gente vê repetindo várias vezes, porque a delegada disse que houve essa prisão em flagrante e, na sequência da prisão em flagrante, ele, o André, passou por uma audiência de custódia. Depois de agredir uma mulher, ele tinha um histórico de agressão, tinha um histórico de este crime patrimonial, foi liberado pela audiência de custódia. É aquela situação que a gente fala, né? Vai prender quando? Quando matar? Foi isso que aconteceu. Hoje ele vai passar por uma nova audiência de custódia. A gente está falando de um sujeito que já tinha histórico de problemas, se você quiser colocar assim, com mulheres, já tinha agredido uma mulher, já tinha furtado uma mulher e agora matou uma mulher. Hoje ele vai passar por uma nova audiência de custódia. A gente vai ver se o resultado vai ser diferente, porque dessa vez ele matou uma pessoa. Ele se defende. No momento em que ele se entregou, a delegada afirma que ele se entrega para tentar evitar um linchamento, por exemplo, porque o caso ganhou repercussão nacional. E ele afirma que, em uma discussão, nessa discussão no final de semana, ele deu um mata-leão na Nicole e achou que ela estivesse viva. E aí ele teria fugido, ele achou que ela tivesse pulso. E não chamou resgate. Ele deixou uma criança de 2 anos e uma mulher que, mesmo que ele achasse que tivesse ferida, não morta, sozinhas. Um sujeito que já tinha esse histórico e hoje passa por uma audiência de custódia, a gente vai acompanhar, porque talvez o resultado de hoje seja diferente dessa audiência de custódia e ele permaneça preso temporariamente, como já foi aceito pela justiça. São 30 dias de prisão, enquanto a polícia ainda realiza novas diligências, como, por exemplo, novas perguntas para a família da Nicole para compreender toda essa situação. E essa perícia é justamente para saber se houve abuso ou não da criança. Ele já tinha um histórico, estava em liberdade, sem nenhum monitoramento. Em Goiás, aquela síndica que foi assassinada também já tinha deixado registrado vários boletins de ocorrência contra o homem que acabou assassinando também. Gente, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no ar. Eu peço até licença para quem já ouviu e já cansou do papo, mas às vezes tem uma pessoa diferente que está nos ouvindo e que precisa escutar esse alerta que a gente está fazendo agora. A agressão dentro de um relacionamento não começa com o mata-leão, não começa com o tiro, não começa com a facada. Ela começa muito antes, com sinal de controle, com sinal de ciúme, com explosões, um soco na mesa, um soco na parede. É alerta. Caia fora do relacionamento. Se você depende financeiramente desse homem, busca ajuda na sua família. Busca ajuda com o governo de São Paulo. Pode não ser um programa amplo da maneira que as mulheres que estão em situação de perigo precisam, mas já é alguma coisa para você ir para um sistema de acolhimento. Não permaneçam nessas relações. Então a culpa foi dela que ficou? De maneira alguma. A culpa é dele, apenas dele e de mais ninguém, exceto o juiz que mandou soltar. A pessoa que manda soltar um agressor de mulheres. A gente precisa enxergar a violência contra a mulher como algo diferente. Tem uma lógica que é muito parecida com uma coisa que eu e o Joel comentamos muito aqui no Bora Brasil, que é o caso da tentativa dos assaltos com violência. A pessoa vai lá, aponta uma arma, leva teu celular. Aí no dia seguinte vai lá, aponta a arma para outra pessoa, leva outro celular. Até que um dia o dedo pega no gatilho e essa pessoa mata alguém. Aí fica presa. Mas antes disso já havia um grau de exposição das vítimas a uma possibilidade de morte. O homem que bate numa mulher e que tem um histórico disso, provavelmente não vai se controlar. Não vai mudar. Existem as brigas cotidianas e existe o que extrapola. E a gente tem que ficar atento aos sinais. A gente está falando de quase 300 mulheres que foram assassinadas em São Paulo só por serem mulheres. Por ex-namorados, ex-maridos ou atuais companheiros,
que em algum momento perderam a cabeça. A gente não pode encarar isso como uma coisa de normalidade, um ponto fora da curva. Naquele dia ele perdeu a cabeça. Isso é comportamental e acontece várias vezes, até que em alguma delas ou você se machuca muito ou você acaba assassinada. Esse cara não podia estar solto. Infelizmente, estava. Agora vai ficar preso. Agora vai. Vamos ver por quanto tempo também.